Neste tutorial vamos aprender a fazer uma pilha de Daniel no Scratch. Bom, para quem não conhece, essa é a pilha de Daniel. Ela é composta por duas soluções de zinco e de cobre, ligada por dois eletrodos, também de zinco e de cobre, que quando conectados conseguem haver a passagem de elétrons. Bom, este é o ambiente do Scratch. Aqui no lado temos as funções de movimento, aparência, som, que a gente vai descobrindo ao longo do tutorial. E aqui neste meio é onde acontece a programação, ou seja, onde a gente pode colocar os blocos. Aqui vai ser onde essa animação aparece. E aqui tem, por exemplo, esse objeto inicial que é o gatinho do Scratch. Bom, para a gente fazer essa pilha, a gente vai precisar desenhar cada componente dela, inicialmente os backers, que aqui embaixo tem como pintar, que é onde você cria um novo elemento. Eu vou excluir esse gatinho, porque ele não vai ter função para mim. Então, eu vou vir aqui em pintar. E primeiro, eu vou fazer um dos backers, que são esses componentes que tem a solução dentro. Bom, para isso eu vou pegar a linha e vou começar a desenhar. Com o auxílio do Shift, eu consigo deixar ela reta, aqui, fazer as angulações, 45, 90 e por aí vai. Eu vou aumentar um pouquinho, quando em selecionar, eu clico no objeto e eu vou aumentar a linha para que fique mais espessa. Depois eu conecto aqui a parte Shift para ficar retinho e vou desenhando o potinho. Ele vai ficar só assim mesmo. Após isso, eu vou desenhar o líquido aqui dentro. Primeiro eu desenho uma linha reta. E aí, quando vem aqui em remodelar, eu consigo pegar essa linha e partir ela em alguns pedaços. Quando eu clico, aí eu consigo fazer essa curvatura nela para simular como se fosse um líquido balançando. Só para ficar mais representativo, eu imagino. Após isso, para também só ficar mais artístico, eu vou pegar o pincel, vou escolher uma cor azul, da minha preferência, no caso essa, e aumentar para ficar melhor, para pintar o interior do backer. Após isso, eu venho em selecionar de novo e pego aqui nessa linha e volta e trago para frente para que suma os risquinhos que eu fiz. Faço o mesmo com essa linha que eu fiz. Aí depois de trazer tudo para frente, este ficou o potinho. Eu vou chamar ele de zinco, porque vai ser como se representasse a solução de zinco. Aí eu duplico ele, mudo aqui embaixo o nome de novo. Eu duplico porque eu vou ter que ter dois. Então, um vai ser o zinco, que é esse aqui. E esse aqui vai ser o cobre. Eles vão representar soluções. Eu coloco aqui em um tanto que eu acho que fique bacana. Após isso, a gente precisa desenhar a ponte salina, que é o que interliga os dois. Quando eu já tenho algo desenhado e eu coloco assim, ele vai aparecendo diretamente. Aí, para facilitar, eu venho aqui e movimento para ficar onde eu quero. No caso, eu já vou deixar bem posicionado para eu não precisar ficar movendo o desenho depois. Com a ajuda do Shift, de novo, eu venho e vou fazendo o desenho. Bom, eu fiz aqui a ponte salina. Após isso, nós temos os eletrodos, um de zinco e um de cobre. Eu só pego essa forma geométrica, o quadrado, e faço. Melhor, ele é um retângulo.
Como um é de zinco e o outro é de cobre, eu vou pegar e pintar eles. O de zinco eu vou deixar meio prateado. Eu venho aqui, abaixo totalmente a saturação e vou mudando o brilho para eu conseguir trabalhar com a escala de cinza. E aí eu peguei esse cinza e vou colorir da mesma maneira que eu fiz com o outro. Para facilitar, eu vou só copiar e colar ele. Eu venho aqui e duplico. Esse aqui eu vou chamar de zinco. E esse outro eu trago para cá e chamo de cobre. Agora eu preciso de um fio ligando esses dois eletrodos para eu conseguir conectar em um LED, por exemplo, que a gente pode desenhar aqui também. Então, venho pintar novamente e desenho outra linha, aumentando a espessura para 10 para ficar mais visível. E coloco aqui em cima dele. E aí eu diminuo para não ficar tão longo, já que o espaço de trabalho é pequeno. Para eu poder fazer alguma animação, tipo ligar um LED e tudo mais, eu vou fazer uma representação de uma chave e de um LED aqui. Eu aperto Ctrl e uso a bolinha do mouse para mover e dar zoom. E aí eu apago e faço uma chave, só assim. E aqui do outro lado eu vou conectar um LED, vou fazer um desenho de um LED. Ok. E aí o que acontece? Essa imagem representa ele com a chave aberta, ou seja, sem a passagem de corrente. Então eu venho aqui e duplico e eu vou desenhar ele de novo representando ele fechado, em que há a passagem de corrente. E aí eu vou pintar o LED de vermelho para representar ele ligado por gosto mesmo. E pintar ele de... Ok, agora eu tenho duas animações. Ele desligado e ele ligado. Já dá pra ver como mais ou menos vai ficar. Essa aqui vai ser a animação 1, eu vou chamar ela de ligado ou de desligado. E essa aqui eu vou chamar de ligado. Esse vai ser o LED. Tá, agora que temos os componentes, a gente tem que fazer agora a representação de apertar o botão e a programação disso, porque aqui a gente só tem a animação e não dá pra ficar só mudando assim. Então, eu vou vir aqui e selecionar um ator. Eu procuro por button, que é botão em inglês, e vou pegar esse. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dele. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dele para ficar melhor aqui. E ok, temos todo o desenho. Na parte da programação, temos que pensar assim, como eu quero que isso funcione? Bom, no caso aqui dessa minha aplicação, eu quero que quando o botão é clicado, ele ligue essa animação, ele mude a animação. Clicado, muda. Então, eu venho aqui. Quando essa animação que eu estou, que é o botão, ela for clicada, eu vou transmitir uma mensagem de ligar. Eu venho aqui e transmito liga. E aí, depois disso, eu quero que ele desligue. Então, eu vou vir aqui em controle, que aqui tem todas as operações de funções, tipo esperar até que isso aconteça, repetir, se isso acontecer, então faça isso, e outras aplicações. Então, eu vou esperar até que o mouse não seja mais pressionado, ou seja, eu venho aqui em não, e aqui em sensores, e eu vou usar como sensor o mouse. Então, o mouse pressionado.
Então, eu vou esperar até que o mouse não seja pressionado. E aí eu venho e transmito uma nova mensagem. Eu transmito a mensagem, desliga. Eu vou criar uma nova mensagem. E ele transmite. Então, aqui na animação do LED. Quando ele receber liga, ele fica nessa animação. E quando ele receber desliga, ou quando ele receber liga, ele vai para outra animação. E quando ele receber desliga, ele volta para essa. Então, quando eu receber liga, eu venho à aparência e mudo para o outro desenho, o desenho de ligado. E quando eu receber desliga, eu mudo a aparência para o desligado. Quando eu clico, ele liga e desliga. Eu tenho que manter pressionado para ficar ligado. Essa foi minha escolha de fazer. Então, toda vez que eu ligo, eu mantenho. E aí, eu quero, para complicar um pouquinho, representar o elétron movendo do polo negativo para o polo positivo. O polo negativo, o anodo, é o zinco. E o do cobre é o positivo. Então, o elétron ele vai andar do zinco para o cobre. No caso, a gente vai precisar desenhar um elétron. Bom, eu tenho aqui o desenho do átomo. Eu vou diminuir ele aqui em tamanho para ele ficar menorzinho. Para complicar um pouquinho e ficar melhor de representar, eu vou fazer um elétron que faz esse caminho do negativo para o positivo, para ficar mostrando esse caminho toda vez que fica ligado, ou seja, quando eu pressiono, vai mostrar esse caminho sendo percorrido. Eu quero que ele inicie aqui, no negativo, e passe para o positivo. Então, quando for ligado, ou seja, eu venho em eventos. Quando eu receber ligado, eu vou fazer esse ciclo dele andando. Então, eu venho aqui e vou em movimento e vou mover ele. Eu começo ele na posição que ele está agora, 105,73, e eu deslizo até a posição aqui em cima, esse aqui, seja a posição 103,69. Como eu só movi no eixo Y, eu vou deixar o eixo X igual. Aqui eu vou querer mover nesse eixo X, como plano cartesiano, o Y e o X, e vou mover ele assim, até aqui no finalzinho. Então, eu vou deslizar até aqui, que é 123,69. E aí, agora, eu quero que ele desça até aqui, para representar o fim do ciclo. Então, eu venho aqui, desliza também por 1 segundo, depois o tempo a gente vê se é um tempo bom, e ficou esse ciclo. Então, quando liga, ele faz isso. Só que aqui ele só vai fazer uma vez, olha. Como aqui ele só vai fazer uma vez, eu quero que ele faça isso enquanto estiver ligado. Então, eu venho em controle. E isso vai repetir enquanto estiver ligado, ou seja, até que esse botão do mouse não seja mais pressionado, que ele é o sensor que eu tenho aqui para usar, o único sensor que eu consigo trabalhar agora. Então, eu venho aqui. Quando parar de pressionar, ele vai não fazer mais isso, ou seja, repita até que não pressionem mais o botão. Então, aqui, o mouse está pressionado, vai repetir até que ele não esteja mais pressionado. E aí, ele fica fazendo isso enquanto estiver pressionado. Quando desligar, eu não quero representar o elétron, eu não quero mostrar ele.
Quer dizer, o átomo, porque para ficar mais fácil eu vou usar o átomo. Eu quero que quando ele desligue, ele suma. Então eu venho em aparência e escondo ele. Só que aqui tem um problema. Eu escondi ele e não mostrei. Então eu tenho que vir aqui e mostrar. Aí, ó. Quando eu clico, ele aparece. E aí ele faz o ciclo enquanto eu estiver clicando. Só que eu acho que está lento. Então eu venho aqui e vou diminuir o tempo. E agora ele está mais rápido. Então fizemos aqui a animação com a pilha de Daniel. Quando eu clico o botão, fecha o circuito e aí tem a passagem de elétrons, que no caso nosso é um átomo para ficar mais bonitinho de ver. É válido lembrar que na pilha de Daniel é o sentido real, não é o sentido convencional, porque quando a gente vê em eletricidade, o sentido convencional é ir do positivo para o negativo. Só que isso não acontece, os prótons não saem do átomo para ir até os elétrons, são os elétrons que vão até os prótons no átomo. Então, essa aqui é uma representação real da pilha. E é essa nossa animação de hoje.